Nem toda história tá nos livros, mas é aqui que muitas são guardadas. Hoje eu conto a história de um patrimônio cultural da nossa cidade Entre Rios. Esse é o Acervo RN. Eu queria saber, né, como é que você entrou, como é que você chegou aqui. Na verdade, quando foi feito o concurso, eu e Del, porque nós temos as iniciais do nome iguais, a gente fez a prova na mesma sala. E a gente já se conhecia. E aí, quando a gente fez a prova, as duas passaram. Mas demorou um pouco para a gente ser chamada. E quando ela foi chamada para a área da saúde, administração, a área administrativa da saúde. E eu da cultura. E aí quando eu cheguei, a secretária botou uma mesinha no corredor e falou assim, você vai ficar aqui anotando o nome de quem pega livro e de quem devolve livro. Isso foi só nos primeiros dias. E com a gente também entrou um rapaz chamado Magno, que era de Camaçari. Só que a gente precisava de uma professora aqui. E Del já era professora, já tinha experiência como professora. E Magno tinha passado no concurso na cidade dele. Aí a gente bancou, fez a expertise, né? A gente foi esperto. Magno chegou pra gente e comunicou que ia pedir a exoneração dele. Aí eu falei, meu amigo, é o seguinte, na área, lá na saúde, tem uma professora que quer vir para a biblioteca. Aí eu queria te pedir para você trocar de lugar com ela. Que aí ela vem para cá e você vai para lá. E depois você faz o que você quiser. Ele fez na hora, aí ele fez isso. Ele solicitou a ida dele para a área da saúde. E na hora eu fui no ouvido da secretária, e tem uma professora lá na saúde, na época era a Suzana. E a gente está precisando de uma professora aqui, se der para trazer ela para cá, já que Magno quer ir para a área de saúde. E foi isso que aconteceu. Suzana solicitou Del veio para cá. Eu cheguei... Alguns meses. Eu cheguei em fevereiro, Kate chegou em maio, que é a nossa bibliotecária. E Del chegou em junho, julho, mais ou menos, depois de São João. E é isso, a família está aí há 16 anos quase. Eu já fiz 16 e elas vão fazer 16. Mas estamos aqui lutando desde sempre, buscando o melhor, né, amiga? Sim. E aí a gente vê no decorrer desses 16 anos, na área pública, a evolução que a gente teve aqui na biblioteca, né? E graças a Deus a gente tem conquistado muita coisa, porque a gente não se conforma com a mesmice, com a questão pública que a gente sabe que a gestão pública enfrenta, não só aqui na cidade, mas em todos os lugares é dessa forma. E a gente tem lutado para fazer o melhor para a nossa população. Vocês lembram como é que foi a sensação de entrar aqui pela primeira vez, no primeiro dia, ainda tímida ou alguma coisa assim? Na verdade foi um pouco assustador, porque a biblioteca estava passando por um momento de transição. Ela funcionava lá no antiga Câmara de Vereadores. E aí bem na semana que a gente chegou, tava muita bagunça aqui. Porque infelizmente nem todo mundo sabe lidar com livro, então eles pegaram os livros de lá e simplesmente jogaram aqui. E aí foi justamente na semana e que ela chegou, que eu cheguei. Então foi bem assustador, era muito livro para a gente poder organizar. E aí com o decorrer do tempo a gente foi entendendo que foi o período também que o município ganhou uma bibliotecária, que até então não tinha. Não tinha. Então Kate chegou na mesma época, foi que ela foi nos ensinando como organizava o acervo da biblioteca. Mas então desde então a gente pegou um amor por isso, porque em fazer esse serviço justamente, em primeiro lugar, pela equipe que a gente tinha, né? A gente entendeu que a gente poderia fazer muito se a gente caminhasse juntas. E a gente foi organizando, deixando a nossa cara. E aí foi isso, mas de início foi um pouco assustador. Como eu entrei um pouquinho antes, e aí peguei funcionando lá, e eu trabalhava das 14 horas às 20 horas. E
O meu mentor foi Moisés Medrado. É uma pessoa que a gente tem grande admiração. Moisés carregava essa biblioteca nas costas. Então a gente aprendeu a amar a biblioteca com Moisés, a cuidar da biblioteca com Moisés. E Moisés era o coração. Depois, quando Kate chegou, aí veio a parte técnica, né? Mas ele já mantinha organizado do jeito dele, do jeito que a comunidade entendia já muito bem. E como o Del falou aí, foi assustador mesmo no começo, mas nada é conquistado na facilidade, né? A gente teve muitos secretários bons, maravilhosos, mas tivemos secretários que, quando surgiu a tecnologia, queria banir a biblioteca. Queria banir a biblioteca. Para quê? Sim, banir. Para que biblioteca? Ninguém liga mais para livro, para nada, tudo é no celular, é no computador. Mas aí logo, como a gente já tinha tido experiências bem melhores com outros secretários, e depois veio com Estela, foi com Estela, depois veio Socorro, Gafó, Elaine, né? Elaine passou Elaine. Então foram pessoas que valorizaram a biblioteca. E assim, a última mesmo, que chegou antes de George, que a gente sabe, George é um cara muito bacana, chegou para somar. Mas antes de George, a gente teve uma secretária que foi fundamental para a gente estar nesse espaço tão adequado e tão apropriado para receber a nossa comunidade, que foi Maria do Socorro. Através delas que vocês receberam, né, a reforma da biblioteca e tudo. Ela... primeiro foi o Bibliocene, né? A gente conseguiu, por incentivo dela, a gente fez o projeto da Lei Paulo Gustavo. E aí a gente conseguiu montar o Bibliocene. Foi um sucesso nas escolas e na comunidade. E o ano passado a gente conseguiu também, através do incentivo dela, essa reforma, essa premiação que deu nisso aqui, nessa reforma. É uma coisa que a gente sonhava, né? Que era a acessibilidade que a gente não tinha, e agora a gente tem. Então foram conquistas. E quando o George chegou, nos presenteou também com um computador, que até então uma biblioteca não tinha um computador, né? E aí depois com a reforma veio 2 computadores, agora o ar-condicionado ele está tentando arrumar, consertar. E aos poucos a gente está caminhando para melhor. Muita coisa, né? Desde anos para cá. O que é que vocês veem, assim, não só estruturalmente, mas o que é que mudou do tempo que vocês entraram até hoje? Não, nós não tínhamos biblioteca infantil. Então, com a entrada de Kate também, né? Ela já trouxe esse projeto de montar a biblioteca infantil. E aí a gente tinha uma sala bem pequena, mas a gente vai ir trabalhando com o que a gente tem. A gente não deixa de fazer porque não tem. Então aí ela trouxe o projeto de montar a biblioteca infantil, que até então não tinha a separação da biblioteca de literatura brasileira, estrangeira e a infantil e infanto-juvenil. E aí com a vinda de Kate a gente conseguiu, uma sala pequena, mas a gente conseguiu arrumar, às vezes com recursos próprios. Da comunidade, das escolas, comunidade escolar. E tem uns 2 anos que a gente conquistou esse espaço aí ao lado, que é um espaço maior, mais aconchegante, para agregar aí a biblioteca infantil. E a gente diz infantil, mas os nossos leitores também da área infantil são a maioria também adultos. A gente tem uma leitora mesmo com bastante idade, né? Eu não vou dizer que ela já é uma senhora, e ela lê tudo, de mangá, gibi, literatura tradicional, os clássicos, ela lê tudo. Temos histórias incríveis de leitores especiais que chegam aqui, aquecem o coração da gente, abraçam a gente e querem estar com a gente. Quando chega aqui não encontra a gente, volta para casa chateado com a mãe. Já teve pessoas que a vida foram mudadas pela biblioteca, né? Sim, eu mesmo conheço um rapaz que estudou aqui
faculdade de Direito e hoje ele é procurador em outra cidade. Então a gente tem exemplos, né? A gente ganhou algumas literaturas no ano passado, alguns livros, né, que a mãe desse escritor trouxe. Tem um escritor. Ele nos presenteou a biblioteca porque ele foi leitor da biblioteca. Então ele mora em Aracaju, a gente não lembra o nome dele, mas a mãe dele trouxe os livros e presenteou a biblioteca porque ele era leitor da biblioteca. Então tem hoje própria, é um escritor, né? A história da própria Paula, né? Paula, É. que você conhece muito bem. A infância dela era aqui na biblioteca. Então, assim, tem muitos exemplos bons. E, assim, o triste, Léo, é a gente saber que o último prefeito que investiu em livros, né, no acervo literário foi seu Domingos. De lá para cá, a gente vive praticamente de doação. Ou de sobras da educação, ou a comunidade que manda. É isso, é dessa forma, assim. Mas, graças a Deus, tem um número de doadores bem acessível, que eu falo que eles compartilham com a gente os tesouros literários. E isso é verdade. Eles têm a empatia de praticar a lei do desapego e ver que a Biblioteca Municipal precisa melhorar o seu acervo para atender a comunidade de hoje, né? Os adolescentes, os jovens de hoje. Quando a gente entrou também, a gente não tinha gibi, a gente não tinha mangás, não tinha esse tipo de livros. E se você olhar hoje na nossa biblioteca infantil... Inclusive cresceu 80%, né? Depois que a gente ganhou esse certeza. acervo aí dos mangás. Doado por quem? Filho de Nani. Eu nem ia falar isso, mas precisa, é verdade, né? é verdade. E assim, Então, o Filho de Nani tem sido parceiro aí. Tem. E ele se preocupa, porque um dia a Paz chegou aqui e leu um pequeno texto que a gente fez em homenagem a ele, né, Del? E colocamos na parede. Aí o pessoal da Paz chegou, os dirigentes trouxeram os alunos e tal, e aí ficaram emocionados com a história. Quando foi um tempo depois, chegaram com um banner, com a história grande e escrita para botar na parede da biblioteca. Então você vê que é a comunidade mesmo que mais se preocupa com a biblioteca. Aí, voltando à sua pergunta, a gente percebe que não há... a biblioteca ajuda não apenas os leitores, mas os próprios funcionários. A gente já recebeu aqui estagiários, né? Sim, muitos. Há uns 8 anos atrás, de que esses estagiários eles precisavam de ajuda, né? Sim. De ajuda, e a gente abraçou essas pessoas na época. Saíram daqui. E saíram daqui transformados, graças a Deus, né? A gente vê que é um ambiente que transforma realmente as pessoas. Mas eu sei que em 16 anos tem muita história, muita coisa acontece em 16 anos. 16 anos não são 16 dias. E eu quero saber agora uma história realmente muito boa, uma história que marcou vocês aqui durante esse tempo. Nós temos algumas histórias. A gente vai resumir. Mas de imediato de início eu só vou falar um número aqui. A gente, no mês de janeiro, por exemplo, Léo, a gente emprestava cerca de 10 livros. Porque é um mês que a cidade está vazia. Natural, né? As crianças estão de férias, né? Então, depois das doações desses livros, principalmente voltado para o público infantil, a gente pulou para 100, 120, entendeu? Então, a gente vê a diferença. Então, o que falta mesmo é investimento. E a gente tem algumas histórias curiosas. Tem uma história engraçada de uma vez a nossa bibliotecária estava... Antigamente era um balcão que ficava aqui. Esse espaço era o antigo Câmara de Vereadores, né? Era a antiga Câmara de Vereadores. Na verdade, acho que é a primeira, assim, formalmente construída para esse fim. E tinha um balcão aqui, aí a bibliotecária estava almoçando, que ela é de Alagoinhas. Aí entrou um rapaz, a gente achou que era um leitor, ele foi até a comida dela, pegou e carregou, saiu comendo. Ficou todo mundo assim, ó. Foi embora. Foi embora com a comida dela. Aí ela ficou sem ação, depois a gente riu, ia fazer o quê? Ficou sem o almoço. Agora tem uma história comovente
de 2 meninas que chegaram aqui para pegar livro. A maior estava muito empolgada, ela queria fazer o cartão dela, ela estava ansiosa para fazer o cartão. Só que eu observei que na hora que ela foi assinar, né, o canhotinho lá, ela assinou com muita dificuldade. Então eu imaginei que ela não sabia ler mesmo. E aí eu perguntei para a menor, você vai fazer o cartão também? Ela disse não. A sala infantil era aqui. E aí elas fizeram o cartão, eu vim aqui, ela falou, tia, me indica aí me fala aí de um livro bem fácil para eu ler. Aí eu peguei e mostrei, né, alguns, e deixei as duas sozinhas. Elas se sentaram numa mesinha e deixei. Aí eu fiquei assim, eu vi alguém lendo em voz alta. Eu fiz assim, me enganei, ela sabe ler. Aí eu voltei. Quando eu voltei para olhar pela porta, a mais nova que estava fazendo a leitura para a menina maior, né? E aí, naquele momento, eu fiquei muito emocionada, porque a maior queria ler e não sabia. E, no entanto, a menina menor, que provavelmente era mais adiantada na série, estava fazendo isso, né, para ela. E aí eu cheguei à conclusão que ler é ter asas, mesmo que as asas sejam emprestadas. Ou seja, aquela menina que estava lendo para a amiguinha, ela estava emprestando as asas dela para a amiguinha dela chegar, voar junto com ela, né, para o mesmo caminho que elas queriam. Então, são histórias que nos comovem muito. E tem muitas outras. Você se lembra de alguma delas? Ai, meu Deus, tem engraçado dos funcionários. Aqui era um balcão. E aí a gente tinha uma funcionária, estagiária, né? Tinha uma estagiária que na segunda-feira ela chegou bastante cansada, provavelmente. O final de semana dela deve ter sido muito bom. E aí ela começou a cochilar atrás do balcão. E aí chegou os leitores e aí ela começou a roncar. E os meninos ficaram procurando quem era que estava roncando. E a bibliotecária ficou batendo no balcão para ela acordar, né? E aí a bibliotecária começou a bater no balcão para ela acordar e de repente ela levantou. Eu não achei o livro não. Ai, meu Deus. Era desse jeito. A amizade era tanta, né, para você ver que a bibliotecária até tentou proteger a outra. E ela acordou entendendo o sentido, né? O sentido da coisa. Mas é isso, são muitas histórias boas, mas todas num propósito só, que é levar a leitura à nossa comunidade, com o intuito da gente fazer uma sociedade de leitores mais críticos, né, mais conhecedor de seus direitos, de seus deveres. E é isso. A gente espera. A gente já alcançou muito para o que a gente tinha, sim. Muito. Mas a gente espera um dia conseguir mais. A gente fez um trabalho muito bonito há um tempo atrás com a nossa biblioteca itinerante. A gente ia para lugares distantes, para a zona rural, para o litoral. A gente fazia questão de ir para o litoral fora da época de veraneio, porque a gente achava que quem merecia receber a biblioteca itinerante era a comunidade que estava lá. Então a gente tinha até discussões por causa disso, porque a gente não queria ir no veraneio, a gente queria ir para a comunidade realmente. Mas é isso, tudo foi aprendizado, tudo foi conquistado dentro do possível, e eu espero que com George agora somando, e essa equipe, que agora nós temos Luca, que já está há um tempinho com a gente, nós temos Isa, né, que chegou também para somar, e George, que com certeza vai deixar o seu legado. Vai deixar o seu legado. Para vocês, como é a sensação de poder fazer parte de histórias como essa,
de poder fazer parte de uma estrutura tão importante para a cidade como essa, algo que realmente já perdura por anos aqui na nossa cidade, um patrimônio realmente cultural da nossa cidade. Como é para vocês fazer parte disso? É bastante gratificante, assim, a gente às vezes recebe crianças aqui que quando elas entram no ambiente, elas fazem aquele gesto de alegria por estar na biblioteca, né? E inclusive um dia desse, acho que foi Nani que postou essa cena da criança, né, encantada com o ambiente da biblioteca, e isso traz muita satisfação pra gente, né? Eu estava esses dias comentando com o pessoal, inclusive, lá de São Paulo, comentando sobre as dificuldades de um setor público e a forma que a gente consegue deixar esse setor público a nossa cara, né? Então, hoje, as pessoas que entram na biblioteca, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que nós trabalhamos em um ambiente desse, porque nós conseguimos deixar a nossa cara, né? Com a ajuda, não nós em si, eu falo nós de uma forma geral, né? E é gratificante quando as pessoas de outras cidades chegam aqui no espaço da biblioteca e também ficam encantadas, dizendo que a nossa cidade não tem uma biblioteca dessa. E às vezes são cidades mais desenvolvidas do que Entre Rios, né? Então, para a gente, assim, a gente fica bastante orgulhosas por isso, por ajudar, por contribuir e por realmente deixar um ambiente leve e acolhedor para todos que chegam nesse lugar. Para mim, Léo, a palavra certa é essa, é gratificante. É acolhedor e é gratificante. A gente conseguiu deixar a biblioteca um ambiente mais acolhedor para a comunidade. E assim, como a maioria das pessoas sabem, eu passei por um tratamento de câncer e tive que ficar um tempo afastada. Na hora de pegar o meu laudo médico para voltar, a médica perguntou: você quer que eu segurar mais um tempo? Ou você já quer voltar para a ativa? Eu falei assim: eu quero voltar. Inclusive, mesmo afastada, nos eventos eu estava toda aqui, né? Carequinha e tal. E assim, com relação ao que a gente sente, assim, eu acho que é de realização. Quando eu fui fazer minha faculdade, eu queria fazer faculdade de serviço social. Mas aí eu já estava aqui na biblioteca e ensinava tanta gente que chegava com dificuldade de ler, de fazer uma conta e tal. E aí, às vezes, levava um carão. Aqui não é lugar de dar banca. Ela dava banca. E aí eu conseguia fazer isso, ajudar do jeito que eu podia. E aí, na hora, eu fiz assim: não, eu vou mudar para pedagogia. E aí, mesmo fazendo tratamento, consegui fazer a minha faculdade. E é isso. Hoje a gente usa o que a gente aprendeu tecnicamente, né, Del? Com sabedoria, justamente pensando no nosso leitor, que vem até nós, vem até a nossa casa, né, a casa da comunidade, buscar imaginação, buscar viagens através da leitura. E aí eu queria saber um pouquinho mais como é o cenário das pessoas, das crianças, dos jovens que vêm aqui diariamente, como é o dia a dia. Bem, a maioria aqui, principalmente no período da tarde, são os alunos das escolas públicas que ficam aguardando o transporte para voltar para casa. Mas, graças a Deus, a gente é muito visitado por todos os perfis que você possa imaginar. Ontem mesmo tinha um leitor inusitado. Que botou o pé na mesa e disse que queria privacidade, silêncio, porque ele estava naquele dia. A gente recebe de tudo aqui. De tudo. A gente, o que for possível, a gente abraça, né? E os que estão aprendendo a ler, geralmente, quando vem para a biblioteca a primeira vez, os pais são obrigados a trazer sempre. Isso é muito bom. E é isso. A criança faz cartão? Faz. Os pais perguntam, né? As crianças fazem o cartão deles e eles assinam.
porque elas se sentem responsáveis pelos livros também. Então, os nossos leitores de toda a faixa etária aí. E essa faixa etária infantil são responsáveis, sim. Eles levam, eles devolvem e se sentem responsáveis pelos livros também. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para uma mensagem para os leitores que estão aqui, enfim, deixa uma mensagem aí para o coração de vocês. Leitura liberta, leitura cura, leitura liberta. A gente sabe que no Brasil o livro não é muito acessível para todos, né? Porque são caros, né? Ninguém consegue, nem todo mundo consegue adquirir. Mas a gente tem livros aqui, bons livros e gratuitos. Então, para a população, elas podem ter esse acesso de uma forma gratuita, que possam realmente abraçar e ver essa importância que a gente vê para a comunidade, a biblioteca municipal. Na verdade, no final do ano passado, a gente foi contemplado com uma estante da Ferbasa, e com livros fascinantes, todos voltados para a leitura infantil. Também fomos premiados com 500 livros da PNDL, que é um projeto do governo federal, através da Fundação Pedro Calmon. E aí, todos voltados para a literatura infantil. E já estamos expondo esses livros aos poucos. A gente gostaria de mais espaços. Mais estantes. Mais mobiliário. É isso. A gente gostaria, infelizmente não tem, mas aí a gente vai pegando o que está mais velhinho, um livro que está mais velhinho, que já vai para descarte, bota um novo no lugar. E o que eu tenho a dizer à comunidade é isso, é que a biblioteca, ela está aqui para acolher todo mundo que chegar. E que mesmo com as dificuldades, o que eles vão encontrar, o que eles procuram, eles vão encontrar aqui, com certeza. Que é viajar no mundo da imaginação e do conhecimento. Né, amigo? É isso. Eu quero deixar um recadinho a mais aqui. Para você ser um leitor da nossa biblioteca, você tem que comparecer com o CPF ou a identidade, o comprovante de residência, o número de telefone. E aí, tanto a criança pode fazer, como o adulto pode fazer. Viu? É só isso. Das 8 da manhã, não fecha para almoço e fecha às 17 horas. Às 17 horas. Esse é o nosso Entre Rios. Muito obrigado por aceitarem fazer parte disso. E é isso aí. Se tiver alguma fala que nos comprometa, você corte, viu?